Fala verdinhos, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer uma receita muito simples, um pão muito prático que você pode fazer, que é o pão pita, ou pão sírio. É aquele pãozinho que é achatadinho a massa, mas que no forno cresce e fica vazio no centro. Eu gosto dessa receita pro verão porque é um pão muito prático que você pode só partir ele ao meio, abrir e montar um sanduíche ali que você pode levar para onde quiser. Eu vou mostrar aqui como você faz, que é muito rápido, você não vai precisar se matar sovando. Então, vamos para a receita. Mas antes, não esquece de se inscrever, toca no sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já curte esse vídeo. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai entregar para mais gente. Para começar, qualquer tipo de pão, não só o pão sírio, eu gosto de colocar o meu fermento biológico, que são 5 gramas, ou meio sachêzinho, na minha quantidade de água que eu vou usar para a receita. Eu vou usar mais ou menos 1,5 xícaras de água, então eu vou colocar a metade dessa quantidade aqui, porque assim o fermento já vai hidratando, o que facilita o processo. E você só precisa prestar atenção na temperatura da água, mas não é alguma coisa muito séria assim não. Que é o seguinte, esse pão precisa crescer rápido, mas não muito rápido. Ele não é um pão de longa fermentação, é um pão que é mais rápido mesmo. Só que o teu pão não pode crescer muito rápido, senão a rede de glúten não se sustenta, o pão não vai ficar macio, ele não vai criar aquela casquinha crocante por fora. Então, se você mora em um lugar muito quente, que é o caso aqui, que tá muito quente, eu tô fazendo no verão, tá mais de 30 graus, eu coloquei uma água gelada. Se você mora numa região um pouquinho mais fria, uns 25, de 25 a 30 graus, você pode usar água em temperatura ambiente mesmo. Só que se você vai fazer isso no inverno, que tá frio, usa uma água morna. Esse é só o único cuidado que você precisa ter. Depois que o teu fermento aqui ó, já deu uma boa hidratada, a gente coloca a farinha de trigo. Eu gosto de colocar de uma vez só. São 3 xícaras de farinha de trigo. E o sal. Perceba que eu coloquei o fermento embaixo, a farinha de trigo e meia colher de sopa de sal aqui. Por quê? O sal pode dificultar o crescimento, então se eu colocar ele direto no fermento, pode ser que mate o fermento. Lembra que o fermento é um ser vivo, e quando tem muito sal para um ser vivo, ele morre. Então, a gente sempre evita colocar sal em contato com o fermento. Antes de começar a misturar, eu também já vou colocar 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Que eu dou preferência para o azeite de oliva mesmo, porque é tradicional dessa receita. Quando você está fazendo o pão, tem 2 coisas que você sempre precisa ter na bancada. Mais farinha e mais água. Porque não tem uma proporção certa, vai depender da marca de farinha que você está usando, depende da qualidade da tua água, depende de vários fatores, o quanto de água o teu trigo absorve. Então eu vou misturando aqui. Obviamente essa quantidade de água que eu coloquei não é o suficiente. Lembra que a minha medida foi 1,5 xícaras e eu coloquei a metade disso aqui. Então vou colocar mais um pouco, mas não tudo de uma vez. E aqui eu ainda não estou sovando, só estou juntando o líquido com a minha farinha de trigo. Encosta nela para ver, tá muito seca, então eu vou colocar mais água. Troco a colher pela mão, porque é mais fácil. E uma hora você vai precisar colocar a mão na massa, então vamos lá. Aqui não tem um movimento certo. Parece que eu estou sovando, que eu estou fazendo um movimento de sova. Mas o que eu estou fazendo mesmo é só incorporando esses ingredientes. Ó, incorporei, perceba que tem alguns pedaços aqui que estão grandes de farinha de trigo ainda, alguns gruminhos. Mas não tem problema, eu vou deixar ele aqui paradinho e cubro com um pano. Eu vou deixar ele aqui cobertinho por 10 minutos, que assim o trigo vai terminar de absorver essa água e fica bem mais fácil de sovar. Então depois de 10 minutos eu volto para cá. Você vai ver que depois de 10 minutos a massa já está bem mais elástica, olha aqui. Está bem mais elástica. Então a partir daqui, perceba que ela está bem grudentinha, por isso que é bom você ter um pouco de farinha de trigo aqui do lado. A gente vai começar a sovar. Pode começar a sovar dentro do bowl mesmo. Como eu estou fazendo uma quantidade menor, eu vou ficar sovando aqui, não vou colocar na bancada.
Eu sovo por 10 minutos até desmanchar todos esses gruminhos e eu chegar no ponto de véu, que quando eu chegar lá eu vou mostrar qual é. Percebe que ele ainda tem algumas partes em que ele está se rasgando, que não está perfeitamente lisinho, mas o ponto é mais ou menos esse. A gente chega muito próximo do ponto de véu, mas não precisa se preocupar em ficar perfeitamente, enxergar perfeitamente do outro lado aqui, ó. Que é isso que define o ponto de véu, você conseguir abrir a massa sem que ela se rasgue e você conseguir enxergar do outro lado. Perceba que eu já consigo fazer isso, mas ele ainda se rasga um pouco. Esse é o ponto, porque assim eu vou cobrir mais uma vez e vou deixar ele crescendo até quase dobrar de tamanho, mais ou menos uns 30 minutos, só que lembra que isso depende da temperatura que está o dia, da temperatura da água quando você começou e vários outros fatores. Quase dobrou de tamanho, então eu vou tirar aqui ó, com cuidado da minha forma para evitar que essa massa murche. É claro, é natural que ela vai murchar um pouquinho, mas olha como as bolhas vão se formando ali. Dá uma boa polvilhada na bancada. Para que não grude, né? Essa massa ela é um pouco mais úmida mesmo. Para que não grude, né? Porque essa massa é um pouco mais úmida mesmo. Para dividir em 8 pedaços parecidos, eu vou dividir uma vez ao meio, com uma faca afiada para evitar rasgar a massa, para cortar de fato. Corta ao meio mais uma vez. Se você quiser que fiquem perfeitamente iguais, pode usar uma balança. Corto cada quarto ao meio de novo. Pego um triângulo, viro, junto as pontas no centro, fazendo uma bolinha, uma trouxinha e viro para cá. Assim, deixar redondinho e vou abrir com o meu rolo de massa. Só dá uma conferida se está bem untado, que senão vai grudar. Vai girando. E vai girando a massa para manter o formato circular. E coloca em uma forma que você vai assar a 180 graus até ele estar completamente douradinho no forno. Assim que sair do forno, a massa vai continuar secando enquanto esfria, então eu prefiro borrifar um pouquinho de água em cima e deixar ela resfriando até chegar na temperatura ambiente normalmente. Perceba que ela vai começar a murchar bem rápido, é normal isso. Assim que o palmito esfria, ele fica bem murchinho e você pode cortar. Você pode cortar ele, abrir e rechear. Para guardar esse pãozinho, você coloca em um saco plástico, porque assim a umidade não vai sair dele, ele vai continuar bem maciozinho ali e guarda na geladeira, porque o fermentado ele vai acabar mofando muito rápido se você deixar fora. Claro que esse pão não costuma durar muito. Você pode tanto rechear ele quanto comer ele assim mesmo, só com uma manteiguinha, ou ainda um azeite de oliva com umas ervas na frigideira. Fica muito bom para colocar numa tábua de frios, por exemplo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!